Reunidos em nome de Cristo, queremos acolher a força profética e soberana do Espírito. Ele nos convida a superar a mentalidade de divisão e a sermos acolhedores dos pobres e sofredores, extirpando em nós tudo que possa ferir a caminhada dos irmãos e irmãs. Nesse dia da Bíblia, celebremos nosso Deus e Sua Palavra, que nos alegra o coração, que ela possa ser semente proclamada em todos os lares de nossas famílias. A liturgia do 26º domingo do tempo comum apresenta várias sugestões para que os fiéis possam purificar a sua opção e integrar de forma plena e total a comunidade do Reino. Uma das sugestões mais importantes que a primeira leitura apresenta e que o Evangelho recupera é a de que os fiéis não pretendam ter o exclusivo do bem e da verdade, mas sejam capazes de reconhecer e aceitar a presença e a ação do Espírito de Deus através de tantas pessoas boas que não pertencem à instituição igreja, mas que são sinais vivos deste amor de Deus no meio do mundo. Portanto, a semente de Deus está no coração de cada ser humano. Os anciãos são uma instituição no universo político e social de Israel, são os cabeças de família que formavam em cada cidade uma espécie de conselho e que presidiam a comunidade. O nosso texto faz remontar a Moisés e ao deserto, a instituição dos anciãos. Na perspectiva do catequista bíblico, eles recebem o Espírito de Deus para colaborar no governo do povo de Deus. Por isso, a primeira leitura do livro dos Números, recorrendo ao episódio da marcha do povo de Deus pelo deserto, ensina que o Espírito de Deus sopra onde quer e sobre quem quer, sem estar limitado por regras, por interesses pessoais ou por privilégios de grupo. O verdadeiro fiel é aquele que, como Moisés, reconhece a presença de Deus nos gestos proféticos que vê acontecer à sua volta. A comunidade do povo de Deus é a comunidade do Espírito. O Espírito não é privilégio dos membros da hierarquia, mas está bem vivo e bem presente em todos aqueles que abrem o coração aos dons de Deus e que aceitam comprometer-se com Jesus, comprometer-se com o seu projeto de vida. Mesmo o irmão mais humilde, mais pobre, menos considerado da nossa comunidade, possui o Espírito de Deus. E isso deve estar bem claro a todos. Nós temos a convicção de que só nós somos capazes de fazer as coisas bem e evitamos aceitar a ajuda dos outros. Por vezes sentimos que a intervenção de outras pessoas é ameaça ao nosso poder e rejeitamos qualquer ajuda. Por vezes queremos controlar o caminho da comunidade. Por quê? Porque não estamos dispostos a renunciar aos nossos sonhos, aos nossos projetos pessoais. Já pensamos que quando não aceitamos partilhar responsabilidades, estamos a impedir os outros de crescer? Já pensamos que quando somos nós a conduzir todo o processo, sem nos deixarmos confrontar com perspectivas diferentes, podemos estar a calar os desafios do Espírito? O Salmo 18:19 nos convida. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Estamos no Evangelho ainda em Cafarnaum, a cidade de pescadores situada junto do lago de Tiberíades. Jesus está em casa, rodeado pelos discípulos. E no Evangelho de hoje temos uma instrução, através da qual Jesus procura ajudar os discípulos a situarem-se na órbita do reino. Nesse sentido, convida-os a constituírem uma comunidade que, sem arrogância, sem ciúme, sem presunção de posse exclusiva do bem e da verdade, procura acolher, apoiar e estimular aqueles que atuam em favor da libertação dos irmãos e irmãs. Convida-os também a não excluírem da dinâmica comunitária os pequenos, os pobres. Convida-os ainda a arrancarem da própria vida todos os sentimentos e atitudes que são incompatíveis com a opção pelo reino.
Antes de mais, Jesus mostra aos discípulos que a comunidade do reino não pode ser uma seita arrogante, fechada, intolerante, fanática, que se arroga a posse exclusiva de Deus e das suas propostas. Tem de ser uma comunidade que sabe qual o seu papel e a sua missão, mas que reconhece que não tem o exclusivo do bem e da verdade e que é capaz de se alegrar com os gestos de bondade e de esperança que acontecem à sua volta, mesmo quando esses gestos resultam da ação de não fiéis ou de pessoas que não pertencem à instituição igreja. O verdadeiro discípulo não tem inveja do que os outros fazem, não sente ciúmes se Deus atua através de outras pessoas, não pretende ter o monopólio da verdade, nem ter o exclusivo de Jesus. O verdadeiro discípulo esforça-se cada dia por testemunhar os valores do reino e alegra-se com os sinais da presença de Deus em tantos irmãos e irmãs com outros percursos religiosos que lutam por construir um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, um mundo melhor. A segunda leitura da carta de Tiago convida os fiéis a não colocarem a sua confiança e a sua esperança nos bens materiais, pois eles são valores perecíveis e que não asseguram a vida plena para o homem e para a mulher. Ainda mais, as injustiças cometidas por quem faz da acumulação dos bens materiais a finalidade de sua existência, os afasta cada vez mais da comunidade dos eleitos de Deus. O texto que nos é proposto é um grito profético de denúncia dos ricos, do seu orgulho e autossuficiência, da sua obsessão pelos bens materiais. Esse texto deve ser colocado no quadro geral de uma época de profundas desigualdades. Ao lado de uma riqueza desmesurada e sem limites, vive e sofre a miséria mais aguda. Acumular bens à custa da miséria e da exploração dos irmãos e irmãs é, na perspectiva do autor sagrado, da segunda leitura, um crime abominável e que Deus não deixará impune. Não é cristão quem não paga o salário justo aos seus operários, mesmo que ofereça depois somas grandes para a construção de uma igreja. Não é cristão quem especula com os bens de primeira necessidade, mesmo que vá todos os domingos à missa e pertença a vários grupos paroquiais. Não é cristão quem inventa esquemas para não pagar impostos, mesmo que seja muito amigo do padre da paróquia. Não é cristão quem se aproveita da ignorância e da miséria para realizar negócios altamente rentáveis, mesmo que pense repartir com Deus os frutos das suas rapinas. Deus não apoia nunca quem vive fechado em si próprio, no assambarcamento egoísta desses bens que Deus nos concedeu para serem colocados a serviço de todos os homens e mulheres. E qualquer crime cometido contra os pobres é um crime contra Deus, que afasta o homem da vida plena da comunhão com Deus. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos refletir como estamos vivenciando. Se os bens nos possuem ou se possuímos bens e partilhamos os tais bens. Quem vos der a beber um copo de água por sedes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa, diz Jesus no Evangelho. Qualquer gesto de amor não ficará sem fruto ou sem gratidão. Contaram-me que em Madagascar, a galinha é tida como o símbolo da gratidão. E por que isso? É que ela, por cada gole de água que recebe, ergue a cabeça para agradecer a Deus. Por cada copo de água dos homens haverá uma recompensa, mas as galinhas agradecem por cada gota de água. Elas não são moidinhas, são sim reconhecidas. Há dias alguém tentava compreender a expressão exclusiva da língua portuguesa para agradecer muito obrigado. E por quê? Isto é a abreviatura de uma frase completa. Eu sinto-me obrigado a reconhecer esse gesto durante toda a vida.
E há muitas maneiras de agradecer ou de mostrar o nosso contentamento, erguer os olhos, um sorriso, uma atenção, ou estar presente para ouvir uma pessoa falar, uma simples palavra ou qualquer gesto espontâneo. Deus promete valorizar qualquer ação feita por amor. Podemos ser como Ele. Por isso rezamos. Vós não precisais dos nossos louvores e poder. Glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção nada aumentam a vossa infinita grandeza. Alcança-nos a graça da salvação. Por isso, irmãos e irmãs, com Maria, humilde serva, para nos ajudar a amar sem orgulho, em quase início do mês de outubro, mês do Rosário, peçamos o apoio, a intercessão de Maria. Ela que foi a humilde serva do Senhor, pode ensinar-nos a humildade, o serviço, a disponibilidade, o amor. E que Deus vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.